A paz do Senhor, preciosas, tudo bem com vocês? Que alegria estar com você novamente. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do Alcançadas pela Graça, essa série tão abençoada que veio para edificar as nossas vidas através de testemunhos. Eu sou Gisele, esposa do pastor Anderson. Juntos pastoreamos a AD Lagoinha e estamos debaixo da autoridade do pastor Josué e pastora Odete, da nossa amada AD Floripa. E para não ficar de fora de nenhum episódio, eu já vou pedir para você aqui, novamente, curta, siga e compartilhe. E também não deixe de se inscrever, é claro, né? Porque você é muito importante para esse projeto. Então nos ajude a publicar a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. O rostinho dela vocês já viram em alguma situação, que é a nossa linda Esther. Hoje ela está aqui novamente, Amém. né, Esther? Isso aí. E nós agora estamos nesse podcast Alcançada pela Graça. E eu quero deixar um texto base para nossa reflexão que está no livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, que a palavra de Deus nos diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Muitas vezes a gente pensa que para se achegar até Cristo, a gente precisa melhorar, mas o Senhor Jesus, ele nos convida a chegarmos a ele da forma que nós estamos, porque dessa forma ele nos alcança. E nós vemos mulheres que foram alcançadas pela graça, e uma delas foi a mulher samaritana. Aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma de vida, diante daquele poço. O Senhor Jesus chegou até ela e apresentou a graça. Ele era graça. E esta graça não ficou somente a ela, mas ela levou a todos da sua região. E ela testificou do Cristo, do Jesus, do Messias, que veio para salvar. Então, essa graça está disponível para você hoje. E hoje nós temos a nossa convidada especial também, a Fabiana. E tenho certeza que você vai amar ouvir o testemunho dela e vai edificar também a sua vida. Então, eu convido a você a curtir esse vídeo, a compartilhar e dar um like. E vamos lá, Fabiana, se apresente. Sou grata a Deus, né, por esta rica oportunidade a qual Ele tem nos concedido de estar aqui junto com vocês. Né? Eu sou a pastora Fabiana, esposa do pastor Roberto, aonde nós dirigimos ali a igreja de Rio Vermelho. Também, como aqui a pastora Gisele falou, debaixo da bênção do nosso pastor Josué e a pastora Odete. Que bênção, para nós é uma alegria ter você aqui. Sim. E a gente conhece um pouco, né, superficialmente, mas hoje a gente vai conhecer um pouco mais a fundo aí a sua história, o seu testemunho, porque eu costumo dizer, né, pastora Fábio, muitos olham nós hoje, né, até pregando a palavra, hoje como pastoras, como líder, e alguns jamais imaginam quem nós fomos no passado, né? E a palavra do Senhor diz que antigamente nós éramos distanciados de Deus, distanciados dessa graça. Mas como já deu aqui uma palavra introdutória, Esther, aí como a mulher samaritana, ela propagou o milagre de Jesus, propagou a salvação, hoje nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Né? Porque nós fomos alcançadas por esta graça em algum momento da nossa vida, e hoje nós estamos aqui para dizer para você que essa graça, ela está também aberta a você. Você também tem a oportunidade, todos têm a oportunidade de ser alcançado por essa graça, aceitar esse Jesus maravilhoso e ter uma vida totalmente transformada. Verdade. Não é, pastora? E agora nos conta aqui, já vamos começar. Vamos começar lá do passado, que a gente está curiosa para saber quem era a Fábio antes de Jesus. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quem era Fabiana antes de Jesus, né? Eu fui uma pessoa muito difícil de aceitar o evangelho, né? A minha irmã mais velha foi a primeira a aceitar a Jesus, ali em Jurerê, e ela pregava muito a palavra para nós. Mas a minha mãe, assim que ela aceitou Jesus numa igreja Brasil Pentecostal do Brasil, né? E eu fui um dia um culto lá. E quando eu cheguei lá, o culto era na casa dela,
E eu cheguei, e quando lá o pastor estava ministrando a palavra, eu me alegrei com aquela palavra, né, e comecei a chorar e me alegrar, algo diferente. E no outro dia eu fui à casa de uma tia minha e disse assim: "Que coisa boa", né, eu senti uma alegria grande na minha alma quando eu estava lá. E ela chegou com a palavra e disse: "Isso é coisa do diabo". E eu deixei aquela palavra entrar dentro do meu coração. E a partir daquele dia eu fiquei com medo, eh, daqueles que serviam a Jesus e vinham falar o evangelho a mim, né. Uhum. Então quando vinham pregar o evangelho a mim ou falar de Jesus, ou eu, ouvia os cultos, eu corria. Era bem difícil alguém me pegar, né. Aham. E teve ali também em Canasvieira, irmã Nilva, e ela estava naquele dia lá em Jurerê, e ela sentiu de ir lá me visitar. E quando eu soube que ela ia estar lá, eu programei para fugir, para não aceitar, né. E só que a minha mãe usou de sabedoria e foi pela porta de trás e me pegaram. Não teve como eu Ah, te fugir, cercaram. né. E dali ela pregou a palavra para mim, da mesma forma que eu senti ali, mas os pensamentos era que eu poderia cair endemoniada. Então era aquilo que o diabo colocou na minha mente, para que eu não aceitasse Jesus, né. E aquele dia eu também estava com uma enfermidade, e naquela noite Deus, já começou a trabalhar no meu coração. No outro dia pela manhã, pastor Beto foi lá para casa da minha mãe, e as minhas irmãs convidaram eu para ir para ir à escola bíblica dominical. E e eu lembro que um dia antes eu fui e cortei o meu cabelo bem curtinho, porque eu tinha aquilo na minha mente: "Se o dia que eu aceitar Jesus, meu É, cabelo vai ficar um tamanho só, né". eu também E tinha eu essa mentalidade. e eu cortei bem curtinho. Aí cheguei e fui, e elas convidaram e eu fui. Fui de uma roupa até bem não adequada para estar numa igreja, mas eu sei que o meu Jesus olhou para aquele dia para mim e não olhou para a roupa que eu estava. Pulei uma cerca de arame na casa da minha irmã e fui, mas eu sempre dizia ao Senhor, que elas sempre falavam de Jesus para mim, né. Eu disse: "O dia que eu aceitar Jesus", eu não queria muita gente, porque eu sou meio escandalosa, né, Hã. no chorar. E naquela manhã eu fui à escola bíblica dominical, estava minha irmã e o meu sobrinho, na época era o pastor Vanderly, Que né. idade que você tinha na época? Não vai lembrar? Não lembro. E cheguei, era por essa idade, né, foi a época que eu aceitei a Jesus, foi com 27 anos. Já era casada, né. E cheguei na escola bíblica e ele pregou o evangelho, né, ali, estava pregando ali a palavra. E a minha irmã falou, a mais velha, né: "Convida ela para aceitar Jesus". Aí ele olhou e disse: "Meu Deus, ela jamais vai aceitar Jesus, né, escola bíblica". Logo a Fábio, aceitar Jesus? E eu fui bem rebelde, quando as minhas irmãs viram, ela disse: "Meu Jesus, olha o estado dessa guria, né". Aí eu fui, naquela manhã ele perguntou se tinha alguém ali que queria aceitar Jesus, e eu fui, prontamente, aceitei a Jesus, né, fiz aquele meu que é glorioso, é quando Jesus entra na vida da É. gente, e eu me alegrei muito, e o pastor Beto disse: "Olha, a Fábia aceitou Jesus pelo jeito, né". E foi naquele momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida. Mas aí o pastor Beto já era crente ou não? Não era Não. crente. Eu fui a primeira. Depois de 2 meses, o pastor Beto aceitou Jesus. E aí, a partir desse momento que tu teve esse encontro com Cristo, né, essa experiência, essa nova vida, né, porque Uhum. parte uma nova vida, né. Sim. É aquilo que o Senhor disse, né, para Nicodemos: "É necessário que tu nasça de novo", e Nicodemos achou que era nascer de parto novamente. Não, é nascer pela graça mesmo, é se tornar uma nova criatura.
Então, a partir desse momento que tu teve esse encontro com Cristo, quem foi a tua referência de fé a partir daí? A minha referência de fé foi a minha sogra, né? Ela foi uma mulher muito especial, né? Realmente, ela era uma mulher de Deus, né? Mulher Ela, cativante. ela me ensinou muitas coisas. Ela nunca foi uma mulher crítica. Na época que eu aceitei a Jesus, eu fumava, esperando Jesus me libertar. E eu chegava na casa dela, ela nunca me repreendeu. Ela disse, fica aí, minha filha, senta aí. Eu disse, minha sogra, ela nunca me criticou nas roupas que eu vestia, no modo de eu. E ela sempre me incentivou, né, a servir, ela sempre me mostrou o que é o Evangelho. E eu tive ela como base, muitas vezes na minha vida. Eu caminhei nela, olhando a ela como uma mulher, uma serva de Deus, com exemplo, né, que eu pude me espelhar. Então ela foi Uma meu exemplo, referência. uma referência para minha vida. Dessa semana eu ainda até comentava com o pastor Beto, disse que saudade, né? Que a gente passa momentos, ouve aqueles hinos antigos e lembra muito dela. E ela, eu lembro assim dela, né? Ela era uma pessoa muito alegre. Ela sempre estava alegre, né? Sempre sorridente, sempre espontânea, sempre alegre. E eu lembro assim, mesmo no momento final da vida dela ali, nos momentos de dores, né? Da fase final, ela mostrava alegria. Sempre expectativa, sempre aconselhando, sempre falando alegremente. Não era uma pessoa que estava ali cabisbaixa, né? E quanto é importante, né? Era uma mãe que lutava em oração pelo filho, para que aquele filho fosse alcançado pela graça. Então, a graça alcançou primeiramente a ti e depois alcançou o filho. Né? Isso é uma bênção. Ela me ensinou, né? Me ensinou o caminho ali de como lidar o casamento, de como lidar com o filho, que ela conhecia, era mãe, né? Muitas vezes eu chegava desanimada, conversando com ela, sogra, se passa, calma, minha filha, tudo Com tem toda a seu sabedoria. tempo, né? E eles dirigiam ali a igreja de Barra do Sambaqui. Né? Ali Deus nos presenteou com o pastor Beto, né? Tanto a ela quanto a mim, né? Com a salvação dele. A gente desfrutou de muita alegria, né? E muito ensinamento. Então hoje, às vezes, quando eu me sinto assim meio... Eu lembro do que ela me ensinou, né? E tento a cada dia pôr em prática. Glória a Deus, deixou um legado, né? Da família. Com certeza. E o seu processo de conversão, Fábio, foi muito difícil? Você falou que se converteu, ainda fumava, demorou muito para ser liberta do vício, como que foi? Eu sempre, pastor, eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso te dizer? Eu sempre fui, eu dizia uma coisa e eu... Decidida. Eu disse, eu vou lutar para isso, porque na minha caminhada eu sabia que havia a descida em águas, batismo com o Espírito Santo, eu tudo aquilo almejava. E só que eu fumava, eu sabia, disse, meu Deus, como é que Deus não vou conseguir o batismo, nem descer as águas, porque eu fumo. E eu nunca escondi nada de ninguém. E eu lembro-me que numa quinta-feira, era quinta da Vitória, ia ter irmã Nilva que estava pregando, e eu fui à igreja, e quando eu cheguei na casa da minha irmã, o marido dela não servia Jesus, e ele disse, olha, a crente vai para a igreja fumando. E eu disse assim, eu fumo, porque eu vou esconder? Se o principal que está sabendo é Jesus. Ele disse, então fuma aqui. Eu digo, então me dê. Aí peguei, fumei antes de ir para a igreja. E nisso ela entrou à porta, ela disse, hoje será o último dia. E é o último cigarro que você vai fumar. Eu disse, oh, Deus que ouça, irmã. É o que eu mais almejo na minha vida. Mas eu usei de sinceridade com Deus e disse, eu não consigo. Se tu não me ajudar, eu não vou conseguir. E naquela noite eu fui visitada com o Espírito Santo e fui liberta do cigarro, né?
E Glória a e Deus. é interessante assim que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de vir para a igreja, para o evangelho, porque tem esse entendimento, foi o que eu falei ali no começo, de que você precisa deixar para depois então aceitar a Cristo, né? A ser alcançada por essa graça. Pelo contrário, você tem que vir para que o Espírito Santo, essa é a ação do Espírito Santo, né? A nossa ação é convidar. É, Convidar, semear a palavra, é fazer o id de Cristo. Mas a ação da transformação não é do homem, não é, parte do homem. Parte, claro, sim, do esforço também dele querer mudança. Mas a força principal, a ação principal é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agir, é o Espírito Santo que vai transformar, é o Espírito Santo que vai mudar. Então, você que ainda não foi alcançado por essa graça tão maravilhosa, eu tenho certeza que o dia que você for alcançada por essa graça, você vai dizer assim: como eu perdi tempo, como eu demorei tanto para ter esse Cristo, para ter esse amor. E não espere, simplesmente venha e deixa que Cristo mude a tua vida, né? Sim, palavra muito importante, Esther, porque a maioria das pessoas pensam de forma errada. Eu sim. não vou na igreja porque eu tenho vício. Sim. Ou seja, não se acha merecedor de estar ali. É como se a igreja fosse um lugar muito perfeito, não. Sim, É de não. pessoas com defeitos, O com Anderson dificuldade. sempre comenta, né? A igreja é É, como um hospital. Então, no É, hospital você só vai quando tá doente, sim, quando necessita. E assim somos nós, né? é, Uns estão melhorzinhos, já quase sim, recebendo alta, é verdade. outros acabaram de fazer a sua entrada no hospital, mas todos nós estamos em tratamento, é É, verdade. né? E não cabe a nós, né? Essa ideia de julgar. Que Sim. bom, né? Que a sua sogra te acolheu da melhor Uhum, forma, você teve, né, mais irmãos da igreja que te acolheu, sim, e por outro lado, outros que te julgavam, né? sim, Se é para estar assim, não vale a pena estar aqui. com é, certeza. Imagina se é o Espírito Santo que transforma, se sem a É, palavra nós não conseguimos força é verdade. para sermos libertos. Então, o melhor lugar, não tem como é, fugir. O É, melhor lugar é você estar na casa do Senhor, com certeza. com todas as falhas, todas as fraquezas, é ali que ele te fortalece, que ele te renova. E olhando assim, a Fabiana do passado, com todas as experiências, né, com todos É, os processos, tudo que a gente passa para o crescimento da gente, sim. a pergunta é: quem é a Fabiana hoje? Eita glória! Hoje a Fabiana, né, é uma pessoa que foi alcançada pela graça, uma pessoa transformada, né? E é assim que Jesus me alcançou e eu sempre dizia às minhas irmãs, o dia que é para eu aceitar Jesus é até a vinda dele, Glória a Deus. né? E hoje eu sou uma pessoa que eh, fui liberta, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aquele medo, aquela insegurança que outra hora eu tinha, né? O Senhor me preparou, né? Me preparou porque Ele tem e teve um projeto sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, né? E é nesse alcance da misericórdia do Senhor sobre a minha vida que estamos aí, né? Servindo a Jesus, fazendo a obra dele, Amém. com amor, com gratidão, né? Muitas vezes vêm os processos na vida da gente e Deus traz as lembranças. Quem tu era no passado, Olha de quem onde tu você és hoje, saiu. né? Olha o que tu tinhas e o que tu tens hoje, né? Isso nos alegra em fazer mais e mais para o Senhor Jesus, né? Amém. E no meio da família, Fábio, qual foi a maior experiência assim que você teve com Deus, a questão de salvação, libertação, depois da sua conversão, nesse processo todo até hoje, assim, o trabalhar de Deus no meio da tua família? É, o pastor, o que eu tenho falado disso, né? Uma experiências nessa caminhada que vai fazer 30 anos que eu sirvo a Jesus, tem muitas experiências, né? É no meio da minha família. É, graças a Deus, sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, né? Todos, todos eles servem a Jesus, só o mais velho que tem um pouquinho de dificuldade ainda, né? Mas Tá são no caminho. promessa de Deus, né? E eu sei que é o tempo dele. Uhum. Eh,
Eu vejo, assim, Deus operar grandemente, né, na vida de cada um deles, né, a experiência gloriosa, eu acho que é uma alegria imensa no coração de um pai e de uma mãe, ver a transformação, né, a libertação da vida de um filho a servir a Deus. Então foram experiências que eu tive, né, que marcou também muito a minha vida, foi a primeira conversão da vida do meu filho mais velho. Nós estávamos em férias em Bituba, ele estava passando um processo muito difícil na vida dele, e quando nós fazíamos 10, 15 dias estávamos em Bituba, estávamos construindo lá, e o telefone ligou e ele desesperado, ligava para mim dizendo, eu estou com medo, e aquele grito de desespero, e ele dizia: "Me ajuda", e eu dizia: "Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou longe". E ele desespero, e ele disse: "Tu sabes aonde eu estou?" E eu disse: "Onde tu está, meu filho? Eu estou trancado num quarto. Tem algo que quer tirar minha vida". E ali ele foi se desesperando, eu disse: "Beto, por favor, me leva para casa, eu vou lá ver". Ele disse: "Não, não vem, não precisa vir, eu vou me acalmar, eu vou, eu vou". E agora fica um coração de mãe, né, longe. E ele foi passando aquele processo de desespero, e eu disse: "Filho, faz assim, espera a tua esposa chegar e vão para a igreja. Vai lá na igreja da tua irmã", ela dirigia ali em Betel, né, aqui no Rio Vermelho. Eu disse: vai lá que Deus vai te dar vitória, meu filho, é Jesus te chamando para perto". E terminava, eu disse: "Como é que tu tá? Estás mais calmo?". "Tô". E por cada demora era quase 1h da manhã, o telefone tocando de novo, ele desesperado, desesperado. E eu disse: "Jesus, o que é que eu vou fazer?". Eu disse: "Cabe a mim orar". Entrei dentro do banheiro, pastor Betinha, entrei dentro do banheiro, peguei o celular e comecei a orar, repreender a fúria do inimigo sobre a vida daquele filho. E fui, ele gritava desesperado, e eu dizia: "Há poder no sangue de Jesus". Eu disse: "Satanás, o meu filho pertence a Deus, não te pertence". E orei, 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 eu fui sentindo a presença do adversário, eu disse: "Tu não tens poder sobre a vida do meu filho, eu estou longe, mas Deus está aí com ele". Aleluia. E ele foi se acalmando, no outro dia a esposa chegou, eles foram a um culto, ia um culto na Ana Paula, mas a fila foi grande, eles foram ali, hoje onde o pastor Felipe está dirigindo em Ana Paula, no Campeche. Sim. Quem estava ali ministrando era o pastor Reginaldo. E o irmão que estava lá bateu a foto, dizendo, eu disse, liguei para esse irmão, disse que abraça ele. "Meu filho está precisando muito da ajuda de vocês, eu estou longe". Ele disse: "Deixa aqui, pastora, deixa ele chegar". E ele se comunicando comigo, ele disse: "Ele chegou". Eu disse: "Então eu vou dobrar o meu joelho e vou pedir que, quem sabe não é a noite da minha vitória". Uhum. Foi um E eu, momento de guerra guerra espiritual. espiritual, muita guerra. Aí ele mandou a mensagem que ele e a esposa voltado para Jesus, Glória a né, Deus. e Deus ali trabalhou grandemente na vida deles, por um período de tempo, né, ele teve as experiências deles, ela também, mas eu disse: "Deus, eu sei que é o teu tempo, Uhum. eu sei que é o teu tempo, eu não sei o processo que tu tens sobre a vida dele, mas eu creio, porque tu disseste que os meus filhos pertence a ti, eu sei que no tempo certo tu vais dar vitória", né. Então foi essa experiência, essa alegria, e eu ainda continuo, e não perdeu mesmo ele fraquinho lá fora, mas, aquela experiência que está dentro Ficou do meu marcado. coração ficou marcado, né, foi a conversão dele e da esposa. E você comentou aqui da Paulinha. Fala um pouquinho da Paulinha, que é uma outra alegria, né? Paulinha, com certeza, né, a Paulinha, eu sempre pedi a Deus, né, que me desse uma companheira, né, e eu tive os 2 guri. Engravidei, nós dirigíamos Barra do Sambaqui, eu engravidei lá, tive uma perca,
de 5 para 6 meses, né, era nova convertida, deu uma queda de pressão, e eu tive a perca. E eu pedi a Deus, né, que me desse uma companheira para ir ao círculo de oração comigo, enfim, né, o que Deus tinha para mim. E logo em seguida, depois de 4, 5 meses, eu engravidei e veio a Paulinha, né. A A minha Paulinha. filha é incrível, né, Aham. passou ali, congregou com nós, né, depois Deus teve a chamada na vida dela quando eles foram dirigir Betel, mas estavam junto com nós, né. E chegou o tempo de Deus dizer assim: "Olha, eu vou levar a Paulinha, né, para fazer a obra, mas mesmo à distância, Estão ela é sempre a minha juntas. companheira, né". Aham. Eu digo: "Filha, mãe precisa disso", ela: "Tô aqui, mãe. Mãe, eu preciso disso". Muito Vamos lá, prestativa, né. muito companheira. Não menosprezando os meninos, né, e eles são também as minhas riquezas, minhas bênção, né, e são a minha alegria. E a Paulinha é né, tremenda, a E menina estão caminhando junto no ministério, isso né. aí. E aí tu falou sobre o chamado da Paulinha, né. E É. aí o teu chamado, como é que se deu esse teu chamado? Porque agora tu falou do chamado da tua filha e como é que Sim. esse teu chamado ministerial, quando que brotou isso no teu coração, de que forma que se deu? O meu chamado, foi ainda em Jurerê, né. A gente dirigiu a primeira igreja que foi Jurerê, né. A nossa chamada foi muito rápida na nossa vida, muito rápida mesmo. E a maior experiência do meu chamado, né, porque Deus já tinha falado com o pastor Beto, mas eu morava ali junto com a minha família, e a minha primeira igreja que eu dirigi foi a minha família, né, e eu sempre dizia ao pastor Beto: "Daqui eu não vou sair, né, eu não vou sair de perto da minha família". E chegou uma vez de uma mudança que teve lá, e naquela manhã eles estavam construindo a igreja, era uma consagração, eu fiquei lá fazendo um café, e naquela manhã o Senhor falou comigo, eu estava no fogão, e eu dizia: "Senhor", e eu disse: "Jesus, as minhas irmãs têm tudo, e eu não tenho. Elas têm tudo de bom e eu não tenho". E eu cozinhando, falando com Deus, e Deus disse assim, fez que eu olhasse, e disse assim: "Ó, tudo que elas têm, eu vou te dar em dobro. O que eu tenho para ti é diferente da vida delas. O que eu tenho para ti é um chamado ministerial. Eu tenho um chamado na tua", mesma coisa como estivesse conversando com você, Uhum. eu nunca tinha passado por essa experiência. E naquele dia, o chamado arrancou todinha aquele elo que eu tinha com a minha família, de estar perto. E arrancou. Deus te preparou. Me preparou naquele momento eu fazendo a cozinha, a comida, e Deus falou comigo e eu disse: "Então eu estou pronta", né. E dali seguiu a caminhada na obra do Aí Senhor, você né, foi disse: ali. "Eis-me aqui, Eis-me Senhor, aqui, com envia-me a certeza, mim". não olhei para a família, não olhei para as dificuldades, né, cedi a minha casa, eu tinha uma casa ali em Jurerê, e cedi a minha casa, morei num barraquinho, né, para eu poder dirigir ali Jurerê, para minha irmã, porque o esposo dela não servia Jesus, ela morou na minha casa com 3 quartos, e eu morei num barraquinho, só para me manter a igreja, né, porque ele às vezes ele tirava tudo de dentro da igreja, ele não queria igreja, e ali permaneceu a igreja, nós dirigindo, e começou o Quantos nosso anos ministério. já, Fábio, de ministério? Olha, Tem mais ou menos a média de igrejas que já passou, assim, a isto quantidade? são 13, 14 igrejas, né, que a gente tá beirando uns 26, 27 anos Uhum. de ministério, né. E inclusive passou aqui pela É, Lagoinha. a Ah, Lagoinha. é isso aí.
Experiência gloriosa aqui na Lagoinha, né? É experiência de chamado mesmo, né? Sim. É, E cada local que a gente passa é uma tudo experiência foi uma diferente. experiência, tudo uma experiência. Uma experiência de adaptação, uma experiência de Deus dar uma quebradinha às vezes No vaso é é necessário, né? necessário, né? Ter calma, como lidar com o povo, isso tudo são experiência, né? E hoje eu tenho, como é que eu vou te dizer? Hoje eu tenho uma bagagem, né? Uhum. Tenho uma bagagem, então hoje não é qualquer É coisa uma que baita de vai uma É, me bagagem. afligir, né? sim. Em querer desistir do ministério ou parar, não. Cada vez que vem as dificuldades, as afrontas, me dá mais força Cada para fazer experiência te dá mais mais é raiz, né? isto, Tua raiz para cresce, fazer a se obra do Senhor. solidifica. Olhando para vocês duas, porque vocês duas têm, né, esposa de pastor, tal, já tem uma experiência assim. Se E eu tu tá no agora, caminho. agora eu queria até uma pergunta para Fábio, mas eu vou fazer para a pastora Gisele também. Ai, meu E aí Deus. pensando assim, vocês duas, para a Fábio fala e depois a pastora Gisele fala. Se vocês olhar as igrejas de todas que vocês passaram, desse percurso ministerial das igrejas que passaram, e vocês parassem para dizer assim, ó, qual foi a maior experiência que vocês tiveram ministerial nas igrejas que vocês passaram? Se vocês olhassem assim, ó, de todas as igrejas, mas o que marcou a minha vida foi isso daqui. Tu, Fábio. A igreja que marcou a minha vida foi Jurerê. Foi Jurerê porque a gente quando começou a obra, a gente começou ali na casa da minha irmã, e Deus mostrou ali o chamado e aquele foi o primeiro templo que a gente construiu, foi Jurerê. Foi muitos desafios, foi muita batalha, né, e aquela igreja marcou muito a vida da gente. A gente fazia a obra do Senhor construindo, cultos com lona, né, em cima, chão batido, porque não tinha piso, e a gente via muitos milagres de Deus ali para aquele templo ser construído. Primeiramente foi a compra, porque era à frente da casa do meu cunhado, e o meu cunhado não servia Jesus. Na época ele queria 25.000 e foi oferecido 15. E Que não é um bom dinheiro um na bom época. É. então Deus trabalhou no coração do meu cunhado, e foi comprado ali a prestação, e a alegria maior da gente foi construir aquele templo. Na época nós não éramos integrados, pastor Beto trabalhava na área da pintura, tinha que manter, e eu me lembro que eu sempre, fui de pôr a mão na massa, né, Até É hoje. verdade. até hoje. E enquanto os homens trabalhavam, eu queria estar lá aprendendo, então eu fiz a maioria da ferragem da igreja de Olha Jurerê, só, gente. né, Fábio e trabalhando com ferragem. dava o tempo ali, corria, fazia a comida para os obreiros ali de Canasvieira que vinham ali. Então cada, calo, cada sangue que corria, era uma alegria, porque eu sabia que ali, eh, ia ser um templo para nós adorarmos a Deus. Foi feito trabalhos em tendas e, enfim, então aquilo ali marcou muito a minha A vida. igreja do Jurerê deixou um marco. Marco, Dentre todas a que tu teve, todas foi a e primeira. tu, Gisele? Assim, Que pensando assim, qual foi pegada, hein? essa que me marcou, assim, essa eu vou levar para sempre na minha Aham. vida. É assim, em todas as igrejas, né, desde o início até o dia de hoje, assim, todas te deixam uma marca, não tem Sim, como você não lembrar de alguma forma. E o lindo é que de todas as igrejas, né, por mais difícil que seja, você vai carregando amigos. Uhum. Aí eu paro às vezes a pensar, meu Deus, desde lá no início, a primeira igreja até hoje, quantos amigos nós fizemos, e porque uns não deixam de ser membros para ser realmente amigos, parte da família. Uhum. E em cada igreja você vai recarregando um tanto de gente. Mas o que realmente marcou, e é incrível, eu sonho com aquela igreja até hoje. Eu sonho, assim, com ela. Que foi uma igrejinha de madeira, foi a nossa segunda igreja que nós cuidamos.
E nós somos, era campo missionário em Novo Itacolomi. Hoje a igrejinha de madeira já foi derrubada. Hoje é um templo lindo, né, na cidade. Mas na época era uma igrejinha de madeira tomada de cupim, banquinho de madeira, o chão ali que você tinha que passar cera, sabe? Mas, e por a gente ser muito novo, né, as primeiras experiências, aí a gente se apegava demais com o povo, saí de lá chorando horrores, né, a gente ficou lá 2 anos, mas realmente marcou, assim, que eu lembro da casa que eu brincava, aqui é igual uma casa de boneca. O obreiro que nos deixou lá, que fez a nossa mudança, ficou indignado, falou, não, é impossível uma família morar dentro dessa casa. Né, casa de madeira bem pequenininha, com umas frestras bem grandes, assim. Mas foi lá momentos assim maravilhosos, que a gente não olhava para aquilo. Ai, a casa tava caindo, ok, a igreja estava caindo também, né? Muito, muito antiga, mas alegria, né? É o Espírito Santo que faz isso, não tem como. Humanamente falando é impossível, mas te fazer olhar com amor, te fazer olhar aquilo com gratidão. E o nosso desejo também era de construir, né? A gente não construiu, mas hoje a gente vai visitar, a gente passa pela cidade e consegue ver aquele templo maravilhoso. E falar assim, que tu olhar, fica tudo na memória. Né? Era tão assim de madeira, que nem essa igreja aqui era uma igreja de madeira. E eu lembro, claro, eu fiz parte ali quando a Fábio veio para cá. Eu lembro que era uma casinha pequena, chovia dentro, e a Fábio muito, muito ativa, né? E o pastor Beto também muito ativo. E pronto, já mudou, começou a construir a nova igreja, né? Com a colaboração, assim, eu penso assim, meu Deus, é uma batalha, assim, uma renúncia para a vida de vocês, né? Porque é renunciar à vida, né? É abdicar de muita coisa. É uma vida que tu abdica de muita coisa, da tua vida pessoal, da tua vida familiar, como tu falou, né? É tu deixar a tua vida. E aí, partindo disso, como é que vocês, né? Então, vou botar as duas aqui. Eu puxei ela. Para você também. Como é que é conciliar essa vida, né? Essa vida ministerial, essa vida eclesiástica, né? Uma vida que às vezes o pastor ali tá se mostrando muito feliz, mas por trás ele tá triste, tá abatido, tá cansado. E aí tu, como esposa, tu tem que ser o escudo, né? Porque tu tem que... Como é conciliar essa vida ministerial, a vida pessoal? Porque na igreja ele é o pastor, mas em casa ele é o marido. Né? Na igreja, os filhos são um membro, mas em casa, são filhos. Né? E como é conciliar essa vida pessoal e ministerial? Então, eu tive, né, os 2 mais velhos, na época que a gente não servia Jesus. E tive os 2 mais novos, que é a Ana Paula e o Gabriel. Claro que depois, né, foi se indo, o Gabriel e a Ana Paula que pegaram o Mas e o Patrick. Mas a gente nunca deixou transparecer as dificuldades da igreja, porque a gente tinha filhos e a gente sempre mostrou a eles que a gente tinha um chamado, tem um chamado de Deus. E como aqui o tema de vocês é sobre a graça, e essa graça nos alcançou. Quando a graça nos alcança, e o chamado de Jesus, né, a gente adquire equilíbrio no meio disso. Dizer que é 1000 maravilhas não é. Dizer que é bom, não. Mas quando a gente tem essa graça, esse chamado, a gente supera tudo isso, né? Às vezes deixa lá, às vezes vamos para a igreja, dobramos o joelho, clamamos diante de Deus. Começo de toda conversão, de todo um chamado, a dificuldade, por quê? Porque a gente aceitou Jesus novo, entramos no ministério novo, tudo é um aprendizado, né? Mas essa chama como é que eu vou te dizer? Tem gente que diz assim, ó, mas se eu fosse pastor, seria assim. Não é fácil. É que tem um mundo muito fantasioso, né? Acha de que é um mundo de status. Com certeza. Nós tivemos agora de férias, eu e o pastor Beto fiquemos lá uns 10 dias e já estávamos doidos para vir embora. A saudade de estar fazendo a obra. Parece assim que nós estava devendo algo para o Senhor. Entende?
Então esse chamado ele é muito glorioso e a gente adquire muito equilíbrio. E é uma coisa que você não fica sem, Não, né? A gente que vive forma, para isso. A gente né? vive, é difícil, tem gente que não para. Pra Não que dá pra isso? Não dá parar. pra parar. É a mesma coisa que tu estiver construindo a tua casa e tu fazer a tua casa dos sonhos. Tu queres fazer muito mais pro Senhor. E parece que se alguém queira arrancar aquilo de nós, parece que está arrancando tudo. Né? Eu sei que o dia e o tempo vai chegar de nós parar, mas é o tempo do Senhor. E a gente às vezes pede assim, mais um pouquinho, Jesus, né? Senhor, será que não deu tempo? Não, mais um pouquinho, Mais um pouquinho. Eu aguento. E aí, Gisele? Ai. Que até puxei para entrevista agora, para tua entrevistada. Graça. E aí, né? como é que é conciliar a pastora Gisele com a Gisele? A gente vai se adaptando, como a pastora Fábio disse, né? A gente vai conciliando as coisas. E tem hora que a gente pensa, vai dar tudo errado, não vou aguentar. Não vou aguentar, né? Ser a pastora, ser a esposa, ser a mãe, ser a filha, ser a amiga. Mas o Senhor, Ele nos renova. Porque é normal, né? Algumas vezes a gente... eu não vou aguentar, eu vou jogar tudo pro alto. Quer saber? Igreja... Não, eu não quero mais esse negócio. É normal, às vezes, a gente pensar. Mas, glória a Deus que o Senhor não deixa, o Senhor não permite. Ele vem, ele traz renovo. Algumas vezes até falei aqui, né, para vocês, que tem hora que, meu Deus, não quero mais, não vou fazer mais nada. Agora eu vou ser daquelas, eu vou sentar e vou deixar acontecer. Aí vem o Espírito Santo e começa a te colocar coisa e vem acendendo a chama e faz. Até porque cada igreja é uma experiência, né? São pessoas diferentes, uma cultura diferente. Pode ser a gente na ilha, mas cada bairro tem a sua cultura, a sua forma de ver, de congregar, né? E tu tem que ter um equilíbrio. Às vezes tu tá ali cansada, irritada, porque a mulher tem o seu ciclo, né? O seu momento. Tu quer matar um leão, mas tu tem que ser... Tem que com cara plena, de paisagem. elegante. Que pai do Senhor. E é bem complicado. Eu imagino muito mais vocês, né? Muito mais. Mas não tenha medo disso, não, tá? O Senhor nos molda, Ele é verdade. Eu tinha uma visão muito errônea, assim, né? Eu acho que por isso que Deus tem o seu tempo de trabalhar, porque Deus, assim, tu é muito imatura e vamos trazer uma palavra Nárnia, né? A Nárnia é um mundo fantasioso. E eu tinha uma fantasia sobre a vida ministerial, a vida de esposa de pastor. Meu Deus, era um mundo de Nárnia, assim, que era fora da realidade. E hoje, nem sendo só segunda do pastor que, se for pensar na questão ativa, sou número 2, assim, botar de 1 a 10, assim, que eu acho que precisa melhorar bastante. Mas eu sinto, assim, que é um peso muito grande, porque as pessoas te cobram, né? Como se tu fosse perfeita. É responsabilidade. Né? Como se tu... Então, assim, eu imagino muito mais vocês que estão à frente disso, né? E qualquer cargo. E olhando para isso, assim, e aí eu queria, da parte de vocês, sobre o chamado feminino, né? O chamado de Deus feminino, porque Deus está levantando mulheres aí usadas por Deus mesmo, fazendo a diferença, e assim, para vocês, o ministério feminino. Bom, aproveitando aqui falar, o maior um ministério, porque a gente foca muito em ministério e igreja. Mas a Fábia até citou aqui, porque o primeiro ministério é o quê? A casa. Família, Primeiro né? eles pastorearam a família. E isso a gente tem que colocar com bastante evidência também, né? Porque começa Cuidar pela casa, começa pela casa. Porque se a casa estiver desestruturada, não adianta nada. Porque eu penso muito nisso. Né? Às vezes, meu Deus, não estou tendo tempo para Isaac, para Israel, que ainda são pequenininhos. Aí você tem que parar, dar atenção, porque não adianta você ser a melhor fora e você deixar a desejar dentro. E aí, então, Fabiane? é difícil conciliar, mas dá certo. E aí, o que tu me fala sobre esse chamado feminino? O que tu pode dizer para as mulheres? O ministério feminino na igreja, atuando na igreja. O que eu tenho que falar é gratificante. É gratificante, né? Eu agora sou dirigente do Círculo de Oração, eu lido ali junto com o povo, não só o da igreja, mas os de fora que chegam. E tudo é um aprendizado que a gente vai, né? Aí o pastor Beto me colocou ali no discipulado, aquilo é glorioso, maravilhoso, ensinar e passar, né, as coisas para eles, ver eles descer as águas, é muito gratificante, né?
o ministério feminino na área da evangelização, é maravilhoso. E tu citou uma coisa ali que me chamou muita atenção ali, tu dissesse: "Ah, eu tinha uma visão", e que tu dissesse assim: "Cada igreja é uma cultura, cada", né. E da mesma forma vocês que, né, não estão ainda no ministério de pastorado, dirigir igreja, é da mesma forma. Cada pastora que passa na vida de vocês É uma é uma experiência, é experiência. verdade. Pega uma Fábio meia pega ela mais calminha, pega outra mais, né, e é tudo uma experiência que vão adquirindo, né. Então nós estamos na área ali de pastoras, nós, passamos isso, né, para as mulheres, que é gratificante. Tudo que nós fizemos é gratificante a Deus. É luta? É. Aflições? É. Às vezes desânimo, às vezes pensar em desistir, mas em saber que o nosso Deus nos arrancou lá do lamaçal do pecado, quem nós éramos, e colocou nós nos lugares de destaque. Mulheres aí, hoje a gente vê mulheres pregadoras, né, ensinando. Meu Deus, é maravilhoso. É maravilhoso, é não dizer assim: "Ah, por que não?". Não, 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 não tem como. Cada vez que a gente quer mais aprender, mais fazer, fazer sempre o melhor. Eu sempre digo: "Jesus, eu estou na idade aí, Jesus, está chegando, canseira, mas eu quero fazer o melhor para ti". E cada mulher, né, que eu passo, cada igreja que eu passo, cada conversa que eu falo, eu digo: "Vale a pena". Vale a pena sim, tu dedicar as coisas de Deus e fazer com amor, com afeto, com carinho. E além disso, tem um céu nos esperando, e a gratidão e a gratificação Uhum. que Deus nos dá, né, É. as bênçãos do Senhor sobre as nossas Eu vidas. acho eu acho eu vejo muita semelhança vocês duas, assim, no trabalho, né. Eu tive a experiência contigo como pastora e a pastora Gisele. Eu falo que a pastora Gisele, se ela pegar qualquer coisa e fazer de comida, fica bom. Se ela pegar uma folha qualquer e cozinhar, fica ótimo. Colocar um temperinho, Tá deu. ótimo. Mas, assim, eu vejo vocês duas, esse amor, sabe. A pastora Gisele é uma pessoa proativa, e ela tá sempre com ideia, ela tá sempre fazendo, e ela faz doce, ela faz isso. Mas eu lembro de ti também, das florzinhas, dos EVA que tu cortavas, das lembrancinhas, do círculo de oração do congresso, que o congresso não ficava sem lembrancinha, e não ficava sem decoração, e tu muito sempre proativa, né? Tu sempre proativa com as irmãs, e vamos lá, e não, vamos sair isso, vamos fazer a lembrancinha tal, vamos fazer. E a pastora Gisele também, essa E questão, né, sempre proativa, não tem um congresso que ela não faz uma lembrança, se ela vai fazer alguma coisa, ela já tem na mente que vai uma decoração tal, a lembrança, ela nunca deixa sem uma lembrancinha, pode ser Uma reunião. uma reunião, Tem uma ou vai ter um é, reunião. bolo, Um ou vai ter um docinho. docinho, uma pipoca doce, vai ter isso, me lembra de ti é. também, essa questão de proatividade, né, para É o meio da fazer. gratidão, né, que a gente tem pelo chamado de Deus na nossa vida, né. É, eu disse: "Jesus E a palavra diz, né, tudo é, que você for fazer, qualquer trabalho, tudo, faça a como fosse para obediência, né". Eu Deus, né? Tudo é sempre para Deus, eu tudo sempre é digo em assim: "Senhor, gratidão a olha, Ele. eu nunca me deixa eu ser uma pastora na área da desobediência. Senhor, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Minha pastora, chama, vamos embora". Entende, que eu sei que se eu fazer, eu estou fazendo para Deus. É um Isso. chamado, E o né. legal disso é a marca que É fica, a né. marca Os que lugares que fica. vocês vão, né, a pastora Gisele, claro, tomara que demore para sair daqui, mas se ela for, como a gente vai lembrar, o resultado É, disso é as irmãs olhando para você: "Ai, que saudade de ti, como tu é, faz falta", né. É os você dizer assim: legados, "Como você faz falta", com né. certeza. Não é o tipo assim: "Ai, que bênção que foi", não. Já foi. Foi É, Que como tarde. você faz falta, como tu faz é, falta nisso, como tu era proativa, e quanto isso traz uma igreja avivada, né, quanto isso é, aviva uma igreja, eh, a igreja começa a se movimentar, porque vê a liderança se movimentando. com Uma certeza. liderança parada, uma igreja parada. Uma liderança em movimento, uma igreja em movimento. Ainda que ela meio que, estava ali acostumada parada, mas ela vai vendo essa proatividade, isso é legal, né, É o ver chamado, né. mulheres assim proativas. Sim, E Deus nos chamou para esse tempo, com certeza. né? Então, Tamo e aí. vamos fazer enquanto é tempo, né? Porque É, o tempo vai passar. até o tempo dele. Mas Vai. é isso, deixar mesmo um legado, né? É, Deixar. Hoje a gente vê, meu Deus, tem
pessoas que a gente cuidava, quando cuidava de igreja lá atrás, eram crianças, hoje são casados, hoje têm família, É. e eles lembram de algumas situações ainda, né? Então é isso, é Estão na deixar, obra, porque são pastores. o exemplo é a maior pregação. É isso aí, Aquilo que tu faz com excelência, que tu faz com amor. com Porque a igreja certeza. também sente, né? A gente sabe disso. Se você não tá bem, tá fazendo É, carrancudo, tá fazendo brava, com má gosto, a igreja vai É. entender com que aquilo não certeza. está sendo feito com É. gratidão, né? E não vai, e primeiramente Deus, né? Não vai receber nada daquilo que você Sim. faz com o coração amarrado. E às vezes tem pessoas que chegam e dizem, mas pastora, meu Deus, tu é mulher, como é que tu pinta a igreja, como é que tu faz isso? Eu disse, é o Você é uma carinho, exceção. é o cuidado das coisas do Senhor. Uhum. É o cuidado. Eu tenho, da mesma forma que eu cuido do que é meu, eu tenho ciúme, zelo pelas coisas de Deus, né? Então eu não posso ver um quebradinho que eu tô lá passando massa, isso eu aprendi, passando uma massa, uma pintura, por quê? E como tu disseste assim, o que é na área feminina, o ensinamento, e a nossa pastora, ela nos ensina Sim, muito isso, muito. a cuidar das coisas do Senhor, né? Como se fosse nosso. Então eu tenho zelo muito grande pelas coisas de Deus, e aonde eu tiver força eu vou. E O estamos filho é um encaixados vale. igual Davi, Isso né? aí. O zelo por tua casa me consome. O zelo é O tão zelo. E grande é que nos gratificante para consome, às Deus, vezes, na né? preocupação, no trabalho, É, mas é porque nós queremos ver tudo, né, de com forma certeza. É um legado que se deixa, né? excelente. É um legado, com certeza, onde que vocês passarem, é um legado que se deixa. Olhar para vocês e falar assim, eu vejo, né, o que eu posso dizer, eu vejo uma mulher proativa, uma mulher disposta a fazer. Olhar para a pastora Gisele, eu vejo uma mulher proativa, uma mulher disposta a fazer. É que às vezes a gente é tão, às vezes, vai procrastinando as coisas, né? Procrastina a fé, a caminhada de fé. Aí tu olha diante da dificuldade e tu diz, ai, não sei se eu quero isso para minha vida, não. Motivos para não fazer temos, e muitos, né? Mas a gente Com sempre fica com a certeza. escolha, não, eu vou fazer. E foi E para aí isso tu que o olha Senhor nos assim, chamou. é como se vocês fossem, eu posso dizer que vocês, é como se vocês fossem uma bateria, sabe? De que tu olha assim, é verdade, gente. Tu olha para vocês assim, poxa, pastor Somos, eu acho que eu poderia dar. Aí a pastora fala para mim, amiga, vamos. Pastora, não vou melhorar, tem que melhorar mesmo, tá em dívida comigo. Vamos deixar Tô em claro aqui para todo mundo ouvir, tá em dívida. Tá alta já, né? Mas amém, glória a Amém, Deus. é O importante é verdade. reconhecer, É né? É verdade. isso aí. E aí dá tudo certo. Mas vamos Benção. caminhar Vamos. junto. Vamos aprender enquanto estamos aqui. Vamos. Depois que ir embora não adianta. Ai, devia ter feito. Bem assim. Mas, pastora, foi uma alegria imensa te receber aqui, conhecer mais a tua história. Bom. E vamos deixar aqui quem ouviu falar da Paulinha e ficou curioso, né, de conhecer quem é a Paulinha, a Ana Paula. Ela é pastora do Campeche, junto com seu esposo. Isso. E tem uma gravação dela, né? Você que nos acompanha, vai lá na série Pais e Filhos, do ano passado, que você vai encontrar lá, Ana Paula. Ela é uma graça. Bem agitada, Não, ninguém fica quieto perto dela, ela ri alto mesmo, é uma pessoa incrível. Ela é bem... Né, chama atenção, onde ela chega, todo mundo viu. A Paulinha chegou. Filha, não ria assim, mãe, eu sou quem eu sou. E herdou isso da mãe e do pai, nessa proatividade, fazer a obra. E pega a caminhonete e pega coisa. Ela é tremenda. Um furacão. Uma benção. Para a glória de Deus. Mas, Fábio, deixa para nós, né, para quem está ouvindo você, quem ouviu o seu testemunho, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de incentivo para essa mulher que de repente está desanimada no dia de hoje, achando que nada deu certo na sua vida, que Deus não tem nada para fazer de bom. Fala com essas mulheres um pouquinho. Então, deixando uma palavra aqui para vocês, né? Assim como a graça de Deus me alcançou a pastora Gisele, né? Quem sabe você está ligado no ministério. Já ouvimos aqui a Esther, né? Falando, eu como pastora, segunda, né? Mas isso é tudo experiência e a graça de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá graça, ela nos dá ânimo, né, em fazer. E a palavra que eu tenho para vocês é gratificante
fazer a obra do Senhor. E nós estamos aqui neste mundo só de passagem. Tudo que nós estamos fazendo aqui para o Senhor, né, é de passagem. Mas o que nos espera é o céu. Né? Então, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no coração de vocês, em fazer a obra do Senhor, faça com amor, faça com dedicação, faça com carinho, porque Deus, Ele tem mais a nos oferecer. Né? As bênçãos de Deus é gratificante na nossa vida. Tudo que nós fizermos para Deus, que nós venhamos fazer embaixo da obediência, né? Embaixo do amor, do carinho, fazer com gratidão, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, muitos fazendo a obra do Senhor sem gratidão, de qualquer forma, não. É pagar com amor, com carinho, com tudo aquilo que Ele fez. Então, a minha palavra a vocês é que fiquem firmes, continuem, né, fazendo a obra do Senhor, porque Deus, Ele tem mais a oferecer para vocês nas bênçãos deles. Glória a Deus por essa palavra. E aí? Vamos encerrar? Vamos Tem mais encerrar. alguma coisa para Não, falar? é isso aí. Chamado já bateu no coração dela. Ela Esse quer, coraçãozinho vai mas não longe. admite. Né, lembrando que eu e a Esther somos aqui da De Lagoinha. Se Sim. você não conhece, venha nos visitar um dia. É, Vai ser muito bem recebido. E verdade. quem quer conhecer de pertinho a pastora Fábio, vai lá no Rio Vermelho. Por Isso, enquanto por está no Rio enquanto. Vermelho, né? Mas nós servimos ao Senhor aí na AD Isso Floripa. E será um prazer receber Amém. vocês. Vamos encerrar também essa série deixando um abraço enorme para a nossa pastora Odete. É isso né? A aí. nossa incentivadora. Verdade. A gente teve um trabalho regional agora e deu certo de, pessoalmente, né, agradecer ela ali em Verdade. público de todo o esforço que ela tem feito Verdade. para nos ajudar. Então, ela tem sido realmente um espelho. Ela nos incentiva e ela investe, né, nas É isso mulheres, aí, é tanto ela verdade. como o pastor Josué. Tanto que nós temos, né, a Esther, ela é pregadora, para quem não sabe, podem marcar a agenda com ela aqui, né? Mas o Ministério Feminino cresceu muito, porque verdade. Com há certeza. vários cursos, né? Escola de servas, É verdade. mulher pregadora, tem Verdade. vários cursos, né, para você se desenvolver, vários seminários, encontros, e esse tema a gente está falando ali sobre a oração, né? O tema do ano, a oração é o poder que move a É igreja. verdade. E para a pastora Odete ficou muito fácil falar de oração, né? Porque é uma É. pessoa que Exemplo, realmente tem um chamado da né? oração. É verdade. E ela nos incendeia de todas as formas, através do testemunho, das suas palavras, Verdade. da sua dedicação. Então fica essa palavra de louvor para a nossa pastora Odete também. E agora vamos encerrar, então. Vamos, e a nossa convidada, como sempre, no final, ela vai fazer a oração por nós aqui, com Amém. encerramento. Vai orar e encerrar. Amém. Meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade a qual Tu nos tem nos concedido. Pai, aqui podemos, Senhor, falar um pouco do nosso ministério, do nosso chamado. Espírito Santo, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Pai querido, quem sabe neste momento tem alguém nos ouvindo, ó Deus, que está desanimado, que está perto de desistir. Jesus, não permita, ajuda, dá força, dá graça. Pai querido, seja aqui também com as Tuas filhas, dando a bênção, Senhor, a qual elas têm te pedido, Pai querido. Espírito Santo, a qual nesta noite, Senhor, Tu nos alegrou o nosso coração, Senhor, em falar do Teu chamado e da obra sobre as nossas vidas, Pai querido. Fica conosco, nos dando a Tua bênção. Espírito Santo, vai conosco, nos despedindo para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastora Fábio. Amém. Que nós íamos Obrigado. ter umas outras oportunidades, né, Obrigado. de Eu que te sou grata. ouvir, porque é sempre um prazer. Obrigado. Obrigado você que nos acompanhou. Não deixe de compartilhar esse conteúdo para que nós venhamos alcançar mais pessoas que necessitam de ouvir um testemunho, uma palavra de fé, uma Amém. palavra de encorajamento. Encorajamento. Obrigada. Aqui é uma palavra quando trava. Ela trava a língua.
Né? E vamos encerrar aqui também, deixando uma homenagem para os nossos maridos, né, mulherada? É verdade, meu marido é uma Eu bênção. deixo aqui uma palavra de louvor para o pastor Anderson, pastor da De Lagoinha, né, o maior incentivador dessa obra, dessas entrevistas. Ele ama isso e nos incendeia também com a sua vontade de fazer. E obrigado, Anderson, amor da minha vida, meu marido, enfim, né? Agora tu agradece o teu. Eu quero agradecer meu esposo, o Felipe, presbítero Felipe. Isso. É um grande incentivador e eu posso dizer que 80% da mudança da minha vida eu dou ao senhor Felipe. Glória a Deus. Porque realmente ele é um homem de Deus, sabe? Um homem abençoado. Vida, como eu te chamo, Deus sabe o quanto eu te amo e tu és uma bênção na minha vida. Amém. Tu és, na realidade, um santo homem de Deus. Eita, para aguentar isso aqui tem que ser santo. É verdade. Mas realmente é uma bênção, Felipe. Verdade. Você é muito amado, né? Verdade. Quem conhece, ama. E pastora Fábio, deixa uma palavra também para o esposo. Também, pastor Roberto, né? Quer deixar Olha lá para a aqui. câmera lá, meu Fábio. Pastor Roberto também quer deixar aqui o meu amor, o meu carinho por ti, né? Tem também me ensinado, me dado força, né, no ministério ao qual o Senhor nos chamou. Quer dizer que eu te amo muito, tu é o homem mais lindo ali da D, Rio Vermelho, meu pastor. Eu te amo muito, meu amor. Beijo. Eita, glória. Vai ficar animado esse hoje homem. tem janta. Hoje nós vamos jantar. Obrigado, fora. Karina, que está aqui na gravação. verdade, Você é uma obrigada. bênção, você e o esposo também. Mas é isso aí, gente. Chega de agradecimento, vamos encerrar E- então. Obrigada, Beijo, até tchau, a próxima tchau. série, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua Amém. vida.